boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Aftercast. Eu sou @aquele Mário na apresentação aqui de mais um podcast trazendo a vida como ela é. Tem muito roteiro, tem muita pauta, porque as pautas elas vão acontecer aqui na mesa, porque como a vida como ela é assim, cara, as coisas acontecem sem muito planejamento. Mas é importante também deixar claro que, cara, algumas coisas na nossa vida profissional a gente tem que planejar, evidente. Mas como aqui é um bate-papo bem aberto, cara, vai acontecer muita coisa que não vai estar dentro do meu planejamento. Eu não tenho como segurar essa rédea. Mas eu tenho certeza que vai ser um baita conteúdo para vocês. Com a gente aqui hoje, uma pessoa muito especial que eu tenho o prazer de apresentar para vocês, Fernanda Toqueto. Muito boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigado, que privilégio estar aqui com vocês, que propósito bacana essa turma reunida para mostrar a vida como ela é, para levar através de especialistas, né, conteúdo, informação, atualização, e me sinto muito privilegiada em poder compartilhar um pouquinho da minha vida, da metodologia e do que vocês quiserem saber. Papo reto aí, só pedir. Tem bastante coisa que a gente quer saber. Pode perguntar. E na mesa comigo aqui o Adriano. E aí, Adriano, boa noite, meu velho. Boa noite, Mário. Boa noite, Fernanda. Prazer estar aqui com vocês, dividindo esse palco, por que não, né? Porque a gente vai realmente dividir muita coisa aqui. Acho que vai agregar bastante, a galera vai curtir muito. Então, espero ter uma conversa bem leve, daquela jeito que a vida é. Né? Então, exatamente. Do meu lado aqui nós temos a Cris. A Cris. Oi, tudo bem? Oi, Fernando. Para mim é uma honra estar aqui contigo, um prazer, porque tu sabe quanto tu me fez crescer nesses últimos meses como profissional e na minha vida. Então, eu tô até nervosa, um pouco emocionada, porque tá foi com o olho muito... brilhando, né? Foi muito... de ver, né? Foi muito, assim, eu até comentei com o pessoal que foi muito forte o que tu me tocou, assim, de sempre quando eu tô contigo, sempre me vem tudo de bom, assim, sabe, desses últimos meses, o que eu passei, transição de carreira, de vida, principalmente transição de carreira que eu tive há 5 meses atrás. Que bacana. Então, para mim... Temos uma prova social ao vivo. Saia do rascunho. Já dá o primeiro corte aí, ó. Já dá o primeiro corte pra Fernanda. E também tem a rapaziada que tá aqui atrás das câmeras, que compõe o Aftercast. Boa noite pra vocês que estão aí atrás das câmeras. O Johnny, a Bárbara, a Bianca e também a Monique. Beijo pra vocês aí. Ô, Fernando, olha só. 50 mil alunos, especialista em multiplicar resultados. Uhum. Eu quero saber o início disso tudo. Numa cidade de primeira, botou segunda, se foi. Essa cidade se chama Nova Roma do Sul. Foi lá que tudo começou, né? A minha cidade natal, eu gosto muito de trazer essa história. Com 11 anos, meus pais, comerciantes, com a barriga atrás do balcão, foi lá que eu aprendi sobre liderança, sobre venda, sobre comércio, sobre trabalho, sobre responsabilidade. Foi lá que eu aprendi o que eu queria e o que eu não queria para minha vida. E uma das memórias fortes que eu tenho da minha mãe, dos meus pais, vai trabalhar, estuda, Fernanda. Estuda para ter autonomia, para te posicionar, para buscar as coisas que tu quer para tua vida. Fui, me desenvolvi, fiz psicologia, escolhi algumas coisas para minha vida que hoje fazem parte do meu método, que é atitude, conhecimento, as pessoas certas, ambiência, muita determinação. E hoje aí fazendo alguns movimentos importantes na carreira. Lancei o livro Destrave Sua Vida e Saia do Rascunho, um best-seller nos últimos 3 anos. Sou sócia aí do Flávio Augusto, do Caio e do Joel. Vamos falar sobre isso também. Pronto, tem um grupo de empresários, o Titânio, que está numa expansão e num crescimento gigante no Brasil e principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Tudo com o objetivo de movimentar pessoas, porque eu acredito que conexões geram conexões e oportunidades, e quando a gente está andando com as pessoas certas, as coisas acontecem, se nós temos valores claros. Então, é sobre isso. E a gente também, desculpa te interromper, Fernanda, e a gente também acredita que andar com as pessoas certas traz ótimos resultados. Não é à toa que tu está aqui sentada na nossa mesa hoje, e não é à toa que nós nos juntamos, porque a gente também tem uma história uma história recente. Conexões. A gente falou pra ti no teu evento, no final de semana, que faz muito pouco tempo que a gente tá se conhecendo, né? Não dá nem pra falar que a gente se conhece, nós estamos nos conhecendo. Exatamente. Mas as conexões, elas são muito parecidas e os propósitos também são muito parecidos. E, enfim, cara, é maravilhoso a gente estar aqui junto falando sobre isso e conhecer mais a tua história
E o pessoal que nos segue, né, nas redes sociais, aqui no YouTube, também no Instagram, conhecer mais a tua história. Isso é muito importante também. Perfeito, perfeito. O que eu puder contribuir aqui, ensinar e falar, é só perguntar. Muito Boa, bom, vai daí, muito Adriano. bom. Fernanda, aproveitando um pouco um gancho do que tu trouxe sobre a tua história, o início, né, da tua história, tu comentaste que teus pais, eles trabalhavam no comércio, né? Uhum. E isso, obviamente, né, te fez acelerar um pouco mais teu processo, né, de crescimento, de evolução. E como é que foi a tua mudança, assim, para a parte do ensino, de mudar as pessoas, de trazer todo esse teu conhecimento para fazer com que as pessoas, além do teu método, né, que tu criou, também pudessem, né, ter essa energia, ter esse potencial, né, que tu leva dentro das tuas palestras, dentro das tuas mentorias. Esse momento dessa troca, como é que foi? E conta um pouco dessa história para nós. Perfeito. Então, na verdade, quando eu escolhi estudar psicologia, eu não sabia por que eu estava escolhendo psicologia. Tá? A minha mãe tinha uma amiga que, nossa, eu achava aquilo incrível, ser psicóloga. E aí eu escolhi a psicologia, mas na verdade eu escolhi a psicologia para curar a mim mesma, a minha trajetória, os meus desafios pessoais, as coisas que eu disse que me levaram a aprender o que eu queria e o que eu não queria para minha vida. Então, eu destravei muito emocionalmente, eu curei muita coisa da minha trajetória, eu evoluí muito como pessoa com a psicologia. Mas eu fui criada com a barriga no balcão, trabalhando, fazendo negócio, e indo atrás, e realizando. Então, eu sempre tive o pé dentro do business, dentro das empresas, né? Então, desde que eu saí da faculdade com o canudo de psicóloga, o meu território sempre foi empresarial, sempre foi pessoas, lideranças, processos. Tu nunca pensou em trabalhar de fato? De clínica? de clínica? Não. Eu sempre usei a psicologia como instrumento para que as pessoas, através do seu comportamento, evoluíssem Legal. pessoalmente e profissionalmente. Sempre foi a minha escolha desde o primeiro dia. Eu saí da faculdade na segunda-feira, eu era consultora de uma multinacional do ramo do petróleo. Porque né, então eu sempre fiz esse movimento no lado empresarial. Legal. E eu fiz uma jornada muito de bastante resultado de evolução. Eu não sou aquela pessoa que acordou e tinha tantos mil seguidores, aconteceu um monte de coisas. E a coisa, não, eu paguei o preço no backstage do que se acredita que, da noite pro dia, meu Deus, o que está acontecendo, Fernanda? Não, são 42 anos, por mais que não pareça, né? De muita... E não parece Não parece. Tá chove. de muita dedicação, de muito compromisso e entrega. Só que teve um momento, assim, teve um dia de destravar para um próximo nível, que eu posso falar sobre isso. Mas eu sempre fiz essa jornada empresarial com a psicologia, mas a psicologia veio primeiro para mim. Então, eu acredito... Por que eu defendo? Vocês me viram no palco, vocês me viram falando... Eu devendo, a tua mente e a tua performance são um alicerce para você ir lá depois, acessar a estratégia e multiplicar resultado. Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Por que para uns parece mais fácil e para outros não? Quando você tem a tua mente alinhada para chegar no resultado que você quer alcançar, o jogo é outro. Perfeito. Ainda mais hoje em dia que o fácil acesso à informação fazem com que os especialistas surjam aí num estalar de dedos, né? Ter uma história tão verdadeira assim é impressionante. E eu acredito que você colocou uma coisa importante, com a vida como ela é, eu acho que a gente tocando nisso na mesa faz bastante sentido, que é quem você escolhe para influenciar a tua vida, quem você deixa definir o teu destino, quem você permite ajudar você a te aconselhar para a tua vida e para o teu sucesso, né? Então, você colocou algo muito importante para quem está nos ouvindo aqui, seja muito crítico, sabe? Eleve o teu crivo, né? A vida ela é muito curta, o fim é a única certeza, então a gente precisa realmente estar alinhado com aquilo que a gente quer fazer. Tem que tomar cuidado nesse aspecto. Muito bom. Aulas. E não tem problema nenhum ser ambicioso, né? A ambição do bem, tu querer mais, tu querer evoluir, tu querer crescer. Para isso, precisa estudar mais, andar com as pessoas certas. Eu gosto muito de... Eu sempre gostei do tempo de colégio. Eu queria ser jogador de futebol e não deu, né? Não deu para ser jogador de futebol. Só que para eu aprender a jogar melhor o futebol, eu tinha que jogar com pessoas que eram melhor do que eu. Então, na vida profissional é a mesma coisa, né? Se a gente quer evoluir, se a gente quer crescer, esteja junto de pessoas que possam te acrescentar mais, né? Porque ninguém é dono da razão, ninguém sabe tudo, né, Fernanda? É isso aí. E deixa pra gastar energia com quem vai te agregar, né? Exato. Exato.
Quer falar alguma coisa? Sim, eu vou fazer um desenho aqui na mesa para vocês. Aqui eu adoro andar com papéis e masterizar as coisas que a gente está falando. Esse aqui é o segredo. Ser, fazer e ter. Não inverta essa ordem. Se você é inteligência emocional, inteligência espiritual, fazer 3 inteligências: relacional, intelectual e física, você vai prosperar. Pronto. Só não inverta a ordem. Se você inverter, a casa vai cair. Então, desenvolver as inteligências é extremamente importante para você prosperar. O intelecto é uma delas. A capacidade de, né, o que você sabe fazer é uma das coisas. Não adianta você ser extremamente especialista numa coisa e não saber se relacionar com as pessoas. Não adianta você ser especialista, saber se relacionar e estar se arrastando, não ter energia, não ter disposição, não ter entusiasmo. Não adianta você ter tudo isso e estar se sentindo um fracassado quando botar a cabeça no travesseiro. A gente, como empresário, eu acho que a gente tem vários altos e baixos e ele é totalmente correlacionado com isso que tu desenhou agora aqui. Faz total sentido. A gente precisa aprender a lidar com o nosso maior inimigo, você mesmo. Exato. Procrastinar, né? Você precisa aprender a lidar com os teus medos, com as tuas crenças, com os padrões comportamentais, tudo aquilo que você faz de mais, de menos, aquilo que você procrastina, aquilo que você adia, aquilo que você julga, tudo é uma grande oportunidade de desenvolvimento, né? E o quanto é importante quando a gente descobre, né, que o ser, ele transforma o fazer. Essa conexão, esse criar um porquê fazer as coisas. E Fernanda, tu acredita que esse triângulo aqui do ser, fazer e ter aqui, né? Ter, isso. Né? Vamos dizer assim, a porta de entrada para multiplicar os resultados? É a de entrada, a do meio, a da saída, a do fim, só segue a ordem, tá? Mas como é difícil, né? Mente, performance, gestão de carreira, multiplicação de resultados. Diz um amigo meu, CPF forte, CNPJ forte. Não invento. Uma mente resiliente, uma mente com performance emocional, com desempenho emocional. O teu desempenho é emocional primeiro. Como? Naquilo que tu está pensando, sentindo, que influencia o que tu está falando e os teus resultados. É isso que faz com que a gente realmente entre em performance no trabalho com as estratégias da nossa gestão de carreira, de autoridade, de posicionamento, de consiga ir lá no negócio e ativar a cultura do nosso negócio, ativar estratégias de marketing com base nos fundamentos e não na moda. E a gente consegue ir lá e trabalhar de fato a venda, né? Eu digo para a pessoa que não vende, cara, deixa de ser egoísta. Tem alguém precisando daquilo que tu tem para oferecer, por que você não vende? Não vende por causa da base, não vende por causa da mentalidade, não vende por causa da procrastinação, não vende por falta de atitude, né? Não vende por não acreditar nem em si. Vai vender para o outro, entende? Então, é o caminho. Quando você descobre o caminho que fortalece a tua mente e a tua performance, você pega a estratégia e você multiplica. Você aprende. Sim, existe. Você viu eu falando no DNA de possibilidades, um caminho, inúmeras estratégias. Mas quantas coisas que são óbvias que você não faz? É isso aí. A gente é muito preocupado com o fora, o exterior, né? E acaba que não correlacionando ou não fazendo aquilo que a gente precisa fazer internamente, que é a saúde. Acho que o Joel J tem uma frase muito importante, né? Que é saúde, família e trabalho, né? Eu vou acabar adicionando aqui uma outra situação na minha vida que de fato faz total sentido, né? Saúde, família e trabalho. Exato. Não inverta a ordem. Não inverta a ordem. É ter, fazer e ter. A mente, a performance, a carreira, o negócio. Lembre que a tua carreira vem antes do teu negócio. A carreira é produto do teu negócio. Diga como tu cuida da tua especialização, da tua imagem, do teu posicionamento, dos teus comportamentos, da tua autoridade, que estratégias você usa para ter autoridade na carreira, em que lugares você se posiciona para realmente atrair quem vai te dar valor. Você se dá valor? Porque o valor, a pessoa enxerga, a percepção de valor é igual a que você tem de você mesmo. A Cris tinha comentado ali de como é difícil, eu acredito que as pessoas comentem isso, né? Pelo menos na sua maioria mas é difícil.
Pode ser, eu acho que viver não é fácil, né? Vamos combinar aqui que viver não é fácil, mas a gente faz as coisas acontecer. Comentasse que é a porta de entrada, a porta do meio, é porta para tudo. Mas é difícil. Vamos lá com aquela pessoa que é difícil. Vamos falar para aquela pessoa que tá nos ouvindo agora, tá nos assistindo agora e tá pensando assim, cara, Tá estagnado. é difícil. Como é que ela começa? Qual é o start? Dá o start. Qual é o empurrãozinho inicial para a pessoa andar? Começa pelo fim. Do livro. Como assim, Fer? Começa Perfeito. pelo fim, tá? É uma provocação e uma reflexão que eu faço no primeiro capítulo do meu livro, que eu digo para a pessoa: e se fosse o último dia? Né? Quem disse que não é? E quem disse que tu vai ir para casa hoje? E quem disse que você vai ter Tu a já fez tudo oportunidade que tu de queria. falar o que você não falou ontem? Quando e quem tu falou disse? isso no evento, realmente me pegou. Eu acho que isso é perspectiva, né? muito Será que eu forte. fiz mesmo? E pensar nisso é pensar que coisas que eu posso fazer que dependem única e exclusivamente de mim. Pare de esperar que o ambiente mude para você fazer as mudanças que você quer ser. Você é agente de transformação. Não adianta você querer mudanças quando as mudanças não são mais possíveis. Você muda no amor ou você muda na dor. Então, se você está me ouvindo e você não está numa CTI, no hospital, você está respirando, você tem como ir e vir. A minha pegada é a vida como ela é mesmo, cria vergonha na cara e decide faz acontecer. Decide que tipo de vida tu quer viver, porque isso que está te acontecendo é fruto e resultado das decisões que você não tomou. Começa a tomar decisão irreversível, a viver vida de adulto, sabe? O que você realmente quer? Tá tendo a oportunidade de viver, sabe? Para de reclamar e olha para a vida e para as oportunidades, porque nesse momento do fim, você não vai me pedir para Você não vai me pedir para ver extrato bancário, você não vai me pedir para ver carro, você não vai me pedir para ver nada, você vai só me pedir: eu quero viver e quero estar com a minha família. Então, reflita muito bem na ordem: eu, nós, a carreira, o negócio. Eu, nós, a carreira e o negócio. Você só dá para o ambiente aquilo que você está dando para você mesmo. Então, o ambiente está te devolvendo aquilo que você não dá nem para você mesmo. Né? Então, é uma reflexão. Começa por onde, Fer? Começa pelo fim. Começa criando vergonha na cara. Começa decidindo. Porque se você não consegue fazer mudanças por você, faça pelos teus filhos. Não tenho. Faz pelos teus pais, porque eles vão voltar a ser criança e tu vai ter que tomar decisões. Então, responsabilidade. Né? Eu acho que nós estamos aqui no podcast falando com adultos, né? Eu posso pegar nesse ponto, porque é de adulto para adulto. E se alguma criança estiver ouvindo, vai lá, cuida da saúde, que é a coisa principal, faz as coisas direitinho. Já aprende cedo. Já aprende cedo, entendeu? A disciplina traz liberdade. E quem tem liberdade vive em paz. Verdade. Disciplina é uma questão de liberdade. Liberdade é uma questão de disciplina. Opa, é a minha frase. Liberdade é uma questão de disciplina. E quem tem disciplina constrói liberdade. Quem tem liberdade vive em paz. Então, é sobre isso. Eu quero trazer um ponto aqui que eu acho bem interessante. Inclusive, eu fiz um post ontem. Na verdade, um stories eu fiz ontem sobre o Pico da Montanha. Um tema que tu aborda muito no teu livro e que tu comentaste lá dentro da tua palestra. E foi uma reflexão também que eu tive muito importante, porque primeiro quem está de baixo estudando, querendo chegar em algum lugar, a gente sempre tem, né, como parâmetro as pessoas que estão lá em cima. E às vezes essa comparação faz a gente desistir, faz a gente se frustrar, faz a gente tomar outros rumos. Por quê? Porque está um mundo, né, é como se fosse um mundo muito distante, né? Só que daí tu falou outra parte ali que, cara, aquilo que também me tocou. Quando tu chega no topo, é muito pouco tempo. Sabe? Como é que tu leva isso para os empresários, para as pessoas que estão te procurando? Porque, com certeza, tu tem pessoas que estão iniciando, pessoas que são já intermediárias e pessoas de sucesso que te procuram, mentorias e tudo mais. Como é que tu lida com esse, digamos, ajustes de ego ou até mesmo de sonhos? Como é que tu lida com essa questão da montanha mesmo? É porque, na verdade, quando eu trato isso como qual é o destino. Qual é o destino que você quer chegar? E como você quer estar se sentindo quando você estiver nesse destino. Não é só sobre coisas, é sobre sentimentos, é sobre pessoas, é sobre evolução. Eu trabalho muito a palavra prosperar.
O que é prosperar? É crescer e compartilhar. Eu trabalho muito sair do ego e ir para o eco. Sair daquilo que só te beneficia para aquilo que beneficia todos que estão ao teu redor, né? Então, eu convido muitas pessoas a refletirem que destino você quer para a sua vida. E quando você chegar lá, o que vai fazer com que você não se sinta com um vazio interno de Frustrado. ok, conseguir as coisas, porque são só sobre coisas, né? Então, se tu me perguntar assim, eu tenho meus sonhos, que são sonhos que envolvem a minha vida, mas que envolvem a tua vida, né? Porque um dos meus maiores objetivos de destino é ver as pessoas multiplicando o resultado delas. É a gente se mobilizando em comunidade. É chegar nos lugares e, naturalmente... Cara, um dos objetivos estratégicos do meu negócio é as pessoas comprarem os nossos produtos, principalmente a imersão Saia do Rascunho, né? E a metodologia, estarem na comunidade por gratidão. Quero que a pessoa diga assim, Fer, eu quero fazer onde é que faz Pix para a empresa? Porque eu já cresci tanto que eu tenho vergonha de não ter comprado alguma coisa. Me deixa comprar alguma coisa, porque eu já é tanto resultado que eu quero ser cliente. Então, esse é um dos destinos. É o dia que as pessoas começar a dizer, eu quero depositar dinheiro na conta da empresa, mas não só porque vai beneficiar a empresa, porque sabe que é uma empresa que tem causa social, que sabe que é uma empresa que educa pessoas que não têm condições, que é uma empresa que quando tem algum evento, agora teve uma grande catástrofe no Vale do Taquari. Verdade. E a gente, além de levantar mais de R$1 milhão em doação, eu chamei o meu grupo e disse assim, olha, nós temos que no próximo ano, além do que o dinheiro pode ajudar, o que o nosso talento pode Exato. fazer. Uma influência pro bem, né? Isso. Estar em um movimento onde as pessoas olhem e digam, Fernanda, tu não tem noção de quem eu acessei por estar no ambiente que tu promove. Tu não tem noção de quem são as pessoas que tu coloca nos ambientes aonde, né, de mobilizar. Eu acredito em networking, eu acredito em conexão. Sabe aquela coisa de literalmente comece pelo fim? Se hoje fosse o último dia, vai ligar para... Se acontece alguma Com coisa propósito, comigo, né? a Cris vai estar lá do outro lado, ela vai ficar sabendo... Meu Deus do céu, um dia essa pessoa abriu a boca e eu mudei a minha vida. Então, o destino ele tem que envolver você. Presta bem atenção nisso. Você, a tua família, a tua carreira, o teu negócio e o grande segredo, a comunidade que tu está inserido. Perfeito. Porque quando os teus interesses transcendem aquilo que é interessante só para você, o negócio não tem limite, tá? Quando sai do ego e vai pro eco. A prova é aqui nessa sala. Quando sai de um podcast, o que vocês fazem em 7 com esse podcast? E o que faz um podcast? Então, isso é total o que eu acredito, o que eu valorizo, crescer junto, fomentar, andar junto, criar oportunidades juntos. Eu acredito que o futuro do passado é esse, nem do presente. Fernanda, olha só. Tu tinha comentado ali sobre o Flávio Augusto e a gente quer saber essa conexão, como aconteceu essa conexão? Alguém abriu a porta, foi acaso da vida, o que eu acho muito difícil ser um acaso da vida, mas eu quero que tu conte pra nós como é que foi a conexão com o Flávio Augusto. Inclusive, um abraço pro Flávio Augusto, a gente tá esperando o Flávio aqui também para conversar conosco. Isso aí. Em 2019, eu entendi que eu precisava fazer algo maior pela minha carreira e eu comecei literalmente uma batalha para escrever meu livro, porque precisava ser escrito com uma das maiores e melhores editoras do país, para mim, Editora Gente. Muito obrigada por tudo. Tá saindo um playlist no meu podcast, exclusivo de autores best-seller. Já convido Já fala você... o nome do teu podcast, pessoal. Já convido você que acompanha aqui podcast Saia do Rascunho. Lá tem mais de 100 episódios gravados já, com amigos, queridos, pessoas incríveis, celebridades aí nos seus resultados na vida, enfim. E então, fui para onde? Livro. Queria escrever muito um livro, queria transformar a minha metodologia, o meu método, em um best-seller. Foram 18 meses de muita entrega, de um compromisso gigante, dificuldades. Entrei, lancei o livro, foi best-seller e a CEO da editora disse o seguinte para mim, preste bem atenção, pega papel e caneta e jamais deixa isso no rascunho. Fernanda, a tua determinação, a tua força, a tua coragem, a tua vontade te trouxeram até aqui.
Você vai continuar estudando, se dedicando, continuar vendendo livros, fazendo, acontecendo, mas você precisa de ambiência. Você precisa andar com as pessoas certas. Aves da mesma plumagem andam juntas. Você precisa fomentar isso. Eu vou te conectar a um grupo de empresários. Vou te endossar. Endosso. Ande com as pessoas certas que você vai ser endossado na hora certa. Fui indicada, óbvio que a conta é na mesma proporção, né? Participar de um grupo, fiz os investimentos para estar naquele grupo de empresários há 3 anos atrás. Comecei a construir a minha relação. Eu tenho sempre uma fala do meu amigo Carlos Busch, seja interessante antes de ser interesseira. E nesse grupo eu fiz tudo o que precisava ser feito. E tudo que o cara que eu escolhi para ser meu mentor, Joel J, olhou no meu olho e disse, faz, eu fiz. E fui fazendo, lancei o podcast, lancei o livro, ajustei toda a minha esteira de negócios. Tenho a metodologia Saia do Rascunho, a imersão Saia do Rascunho, que vai ter uma edição agora aqui em Porto Alegre, vocês estão convocados. Tenho um grupo de empresário inspirado no grupo do Flávio, eles me ajudam muito. Plugamos os negócios do grupo no Gramado Summit, então muitos movimentos acontecendo. A pergunta é como aconteceu? Não aconteceu. A conexão foi estar no lugar certo e no lugar certo mostrar a competência. E, principalmente, escutem isso, servir. Servir sem pedir nada em troca. Então, eu sempre fui... Estou no ecossistema do Joel, tá? Vai ter a hora H, né? Vou com 50 empresários. Tem um curso, estou lá dentro. Tem movimento, estou fazendo. Tem coisa acontecendo, estou dentro. Eu sou aquela pessoa que não precisa me dizer o que eu tenho que endossar, o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que ir. Eu estou sempre muito ligada para realmente honrar aqueles que eu quero conviver. E é assim que eu funciono. Ontem mesmo te mandei um insight que eu tive. Na hora mandei pro Flávio, mandei pro Joel, mandei pro Caio. E não tem nada de real naquilo. Muito possível. Muito possível. Então, é sobre isso, andar com as pessoas certas. Estar em locais propícios para ser também local certo, né? Não dá para ir em qualquer lugar, né? Não é à toa que sábado nós estávamos lá de manhã te assistindo, né? Eu entrei no auditório ali, cara, e procurei lugar para primeiro nós todos estarmos juntos, e eu pensando, tem que ser lá na frente, eu quero lá na frente. A gente olhou um mais para trás, eu quero lá na frente. Eu olhei um pouquinho mais pra... Cara, tinha exatamente os lugares para nós sentarmos juntos. Gente, ali perto pra quem tá nos ouvindo, tá? Eles estavam comigo há 48 horas atrás. Ontem, enquanto eu corria, meus grandes insights são correndo e cozinhando, eu corria e eu pensava, cara, eu vou até o estúdio, vim aqui para gravar um podcast com empresários importantes também, como vocês aqui de Porto Alegre. E aí eu falei, cara, por que a gente não vai gravar um podcast? Vocês vão esperar o quê, hein? A gente já pode saltar rápido! Nós vamos ter um movimento incrível. Vocês sabem que o meu foco é networking. 8 de novembro, nós vamos juntar um networking absurdo, porque eu já abri o grupo de WhatsApp, eu já estou movimentando as pessoas que vão estar na imersão. E é sobre isso. Sobre o movimento. O cavalo encilhado. E eu adoro esse Ele passa, mas ele cansa de ficar passando. Cansa de ficar parado. Ele cansa de ficar parado, Mas eu tenho um ponto muito importante nisso. Agilidade, tá? Porque eu trabalho com várias empresas e empresários e o que eu mais vejo no movimento é o quê? Pessoas se fazendo até acessíveis. Comprando cursos, comprando mentorias, participando de eventos, participando de network e tudo mais. Porém, acho que tu pegou num ponto muito importante ali, que é o quê? Se faça importante, se faça acessível, se mostre de uma forma positiva. Porque o que mais tem nesses grupos são pessoas ou querendo sugar, né? Apenas sugar, e não oferece nada. Né? Então, isso tudo é um ponto importante. Querendo tirar o máximo proveito de ti, assim, sabe que tu vai ajudar e fazer tudo. Se torne interessante, sabe? Sim. Seja interessante para aquele grupo. Mostre o seu valor, que no momento certo tu vai ser observado. Não adianta só querer sugar, né? É isso aí. Eu levo muito isso e realmente a gente está se conectando Exatamente. nesse movimento justamente por isso. Negócio bom é quando é bom para todo mundo. Exatamente. Aí é um negócio bom. Eu queria agora te pedir licença e fazer substituição aqui, para a gente trazer agora a Bianca e a Monique. É uma dinâmica que a gente faz no nosso podcast, Tá para todo mundo poder participar. Desculpa, a Bárbara e a Monique. Eu tô contigo na cabeça, Bianca, desculpa. Né? Bora lá, vamos lá, gurias. A gente vai seguindo aqui, ó. Segue o Aftercast lá no Instagram, @oafter.cast.
E, cara, vai ter conteúdo gigante vindo aí, tá? É o início, é aquela coisa toda, mas a gente já tá se organizando pra isso e agora chegaram as meninas aqui, a Bárbara e a Uau. Monique. Boa noite, gurias. Sejam Boa bem-vindas noite. também. Oi, boa noite. Agora façam as perguntas. Eu tenho uma pergunta que tá comigo desde o momento que tu mandou aquele direct falando, me chama, quem aí puder, pega meu telefone e tal. Eu quero saber, o que que tu viu, né, gente? O que que tu enxergou que tu quis investir essa tua hora, porque isso é um investimento, tempo é investimento, é nosso bem mais valioso. E eu quero saber o que que tu Fome. enxergou na gente. Fome. Fome por fazer acontecer. Tá bom. Uma conexão muito forte entre vocês. E tem uma coisa aqui que é o que eu estou defendendo com unhas e dentes. Juntos se vai mais longe. Comunidade. Sair do ego e ir para o eco. E num eco a gente vai mais longe. Então, é sobre isso, foi isso que eu vi em vocês. Uma comunidade com fome. Eu não sei se era isso que tu estava esperando. Quem Não, divide é. multiplica. Não, porque eu vou ser muito sincera, a gente estava elaborando, é muito recente, né? Esse nosso movimento É. e aconteceu muito organicamente, assim, e a gente ainda tá procurando o nosso propósito. Não que a gente não saiba onde a gente quer chegar, mas a gente tá no processo. E quando alguém de fora tem essa visão e faz esse convite com a grandiosidade que tu tens, me chamou a atenção, tá, mas por que a gente? O que ela viu que a gente ainda não enxergou ou conseguiu conectar, assim, sabe? De propósito, a comunidade, a fome por fazer acontecer e a ambiência. Porque eu acredito que juntos a gente pode ir ainda mais longe naquilo que vocês estão se propondo a fazer. Eu acredito nisso. Que eu ajudo como vocês podem me ajudar. Isso é tudo Não. uma via de mão dupla. E com certeza, né? E a conexão ela foi muito imediata, né? E a gente sempre fala, né? Nós nos conhecemos no SDX 2023 do Vini. Beijão pro Vini, culpado de tudo isso. E foram 3 dias de uma imersão incrível no mundo do marketing digital, de empresários também. E ali em 3 dias a gente sentiu que tinha que fazer algo a mais depois do SDX. Por isso o Aftercast, né? Que foi o que aconteceu depois do evento. E não à toa a gente está aqui junto produzindo. E como tu falou aqui há uns minutos atrás, Fernanda, convocação. E o que tu fez hoje aqui foi convocar e prontamente os 7 vieram aqui para falar contigo e produzir esse conteúdo. Conhecer um pouco mais de ti também, porque assim como nós te conhecemos um pouco mais no sábado passado, as pessoas que estão assistindo esse conteúdo agora vão te conhecer, vão seguir lá no Instagram com certeza, para saber mais da sua história, para conectar contigo também. Porque afinal de contas, tudo é conexão, né, Fernanda? É Tudo é sobre conexão. isso, é sobre isso. E tem um propósito maior. Se eu quero contribuir para destravar o maior número de pessoas e ajudar elas a multiplicarem o resultado, e vocês estão andando juntos, quanto longe a gente vai em 7? Entende? Então é tudo que eu acredito. 8 agora contigo, tá? É tudo que eu acredito, é tudo que eu pratico, sabe? E eu presto muito atenção a alguns detalhes. E ele foi muito solícito desde o primeiro podcast que eu vim gravar nesse ambiente. De abrir a casa, de abraçar, a forma como... Eu presto muita atenção em como as pessoas se comportam quando elas estão se relacionando comigo. E este ambiente se comportou de uma forma muito acolhedora, de uma forma muito estratégica, e eu não ia perder 30 minutos aqui dentro. Eu podia chegar 30 minutos antes e eu jamais perco o tempo de fazer o que tem que ser feito pelo propósito. Então, também é uma forma de agradecer e retribuir. Monique, pergunta, Monique. Fernanda, falas muito sobre o autoconhecimento. Tu iniciou a faculdade de psicologia sem nunca ter feito o autoconhecimento? Nada. Aqui tu Nada. quer o quê? Lá em Nova Roma, filha? Sei lá. Lá em Nova Roma não tinha psicólogo. Tem uma ou duas agora. E não é nenhum preconceito em relação a isso, mas não Sim. tinha. Que autoconhecimento. Isso era uma coisa de outro mundo, de outra estratosfera. Né? Então não existia. Tinha era uma varinha. Mas que eu nunca apanhei. Mas não tinha nada disso. Então, Tinha eu muito nem balcão, eu né, nem Fernanda? Sabia.
muito balcão, Balcão. né? É o início, Eu nem né? sabia o porquê que eu estava buscando na psicologia, nem muito menos o que, que era o autoconhecimento. Se eu tivesse 1/10 do que eu sei hoje, né, e que eu falo para jovens, hoje o acesso que se tem à inteligência emocional, a toda essa capacidade de se reprogramar a mentalidade, eu nem imagino onde eu estaria. Se eu tivesse acessado 1/10 disso há 20 anos atrás. E Né? quando é que começou esse teu autoconhecimento? Foi durante a faculdade? Sim, Não? depois que eu entrei na psicologia, eu Aham. se tu me falar uma vez o que tem que ser feito, tu não vai repetir 2. E eu não vou investir 2 vezes para aprender a mesma coisa. Uhum. Então, eu aprendia na faculdade e um dia meus professores me disseram, você precisa fazer análise. Então, eu sempre fiz análise, sempre fiz terapia. Eu busco todas as técnicas auxiliares para me desenvolver. Eu não sou perfeita. Não me olha com essa cara, meu Deus, a vida dela é perfeita. Não, eu tenho problemas que nem você. Eu tenho desafios que nem você. Eu fico triste que nem você. Antes de subir no palco no sábado, um hater, uma pessoa fez um julgamento super triste, assim, na minha rede, sabe? Era 8h23 e eu tinha que ir pro palco. E aí eu deletei, excluí a pessoa, né? Porque na minha casa eu faço o que eu quiser, né? Sim, Então eu isso aí. posso tirar da minha casa. Exatamente. Então eu dei um bloquear e tal, e ainda mandei uma mensagem. Eu disse, olha só, é sobre você. E eu não vou ouvir o que eu não mereço, mas eu ainda, como ser humano, tô aqui para te dizer, vai te desenvolver porque você tá precisando, sabe? Ainda fui perder meu tempo. Sim. Mas então a gente sabe que as coisas, elas são desafiadoras, né? E quem cresce e aparece é visto e tem a oportunidade de ter um hater, né? Normal. Sucesso Quem tem não vem hater sozinho, tá no né? sucesso. Mas é sobre isso, Uhum. dessa forma. Então acontece todos os dias o autoconhecimento. Eu vou pedir aqui pra Bárbara finalizar com uma pergunta pra gente já chegar no fim Não, aqui tem um- dessa captação maravilhosa. Vai daí, Bárbara. Tu encerra contigo aí na pergunta. Tá, tu acredita que o propósito pode nos encontrar antes da gente encontrar o propósito, como foi contigo? Porque tu entrou na psicologia sem saber que era o teu propósito usar isso de uma maneira que hoje em dia tu usa. Isso. Pode. Depois eu criei. Ela já fez a pergunta e respondeu. Ah, Foi isso. Eu fiz sem saber o que estava fazendo e criei um propósito com aquilo que salvou a minha própria vida. Mas não que o propósito te encontrou? Não que tu tenha criado ele, esse já era o teu propósito. Ele só te encontrou antes de tu buscá-lo. Isso, e eu acho que propósito a gente cria, né? Com aquilo que a gente ama. O que tu Uhum. ama fazer? Cria um propósito com isso. Propósito é transcender teus interesses, na minha percepção. Que forte. Obrigado! Bom, né, depois dessa aula maravilhosa que a gente teve com essa mulher incrível e que nos honra muito em fazer parte aqui deste nosso, acredito que é o terceiro episódio com o episódio da Fernanda, hein? Eu acho que é o terceiro, não sei. Cara, pouco importa se é o terceiro, se é o segundo, o que importa é que marcou pra sempre aqui na nossa vida, eu tenho certeza disso. Fernanda, obrigado, tá? De verdade, pelo teu tempo, por tu olhar pessoas aqui que estão com fome, com Isso aí. vontade de conexão e águia voando com águia, né? E eu te marquei no final de semana lá. Eu tentei desenhar uma águia que ficou parecendo mais uma galinha de um lado que uma águia. Mas a Fernanda foi lá e compartilhou. A águia voa com águia. Procurando, é sobre isso. Fechou, gente? Show, Gratidão. muito Vamos obrigada. espalhar pro mundo. Boa, gente, fiquem espertos nas redes sociais, @oafter.cast lá no Instagram. Logo, logo vai ter TikTok também. E fiquem espertos no YouTube, conteúdo no YouTube e os cortes também. Fala, meu amor. No link desse podcast, eu vou deixar um presente Opa! para quem tá conectado com o Aftercast. Um livro digital meu. Decifre sua mente e multiplique seus resultados. É só baixar e começar o trabalho, porque ui. não tem milagre, tem Boa. trabalho. Valeu, gente. Boa noite pra todo mundo aí. Até a próxima semana com mais um convidado incrível. Valeu. Valeu!
privilegiada em poder compartilhar um pouquinho da minha vida, da metodologia e do que vocês quiserem saber. Papo reto aí, só pedir. Tem bastante coisa Muito que a bom. gente quer saber. Porque Tá foi com o olho muito- brilhando, né? Pensa foi com o olho muito- brilhando. Bonito de ver, né? Que bacana. Fico muito então, feliz. pra mim. Temos uma prova social É. ao vivo. Saia do rascunho. Já dá o primeiro corte aí, ó. Boa noite pra vocês que estão aí atrás das câmeras. É. O Johnny, a Bárbara, a Bianca e também a Monique. Beijo pra vocês aí. Adulto. E se alguma criança estiver ouvindo, vai lá, cuida da saúde, que é a coisa principal, faz as coisas direitinho. Já aprende cedo. Já aprende cedo, entendeu? A disciplina traz liberdade. E quem tem liberdade vive em paz. É a minha frase. Liberdade é uma questão de disciplina. E quem tem disciplina constrói liberdade. Quem tem liberdade vive em paz. Então, é sobre isso. Em Nova Roma não tinha psicólogo. Tem uma ou duas agora. E não é nenhum preconceito em relação a isso, mas não Sim. tinha. Que autoconhecimento. Isso era uma coisa de outro mundo, de outra estratosfera. Né? Então não existia. Tinha era uma varinha. Mas que eu nunca apanhei. Mas não tinha nada disso. Então Tinha eu muito nem bom. atenção. Pega papel e caneta e jamais deixa isso no rascunho. Forte. Obrigado! Bom, né? Depois dessa aula maravilhosa.